Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais crus, sabe, e emocionantes da Antiguidade. É a nossa análise do livro de Lamentações. Basicamente, é uma coleção de poemas que falam sobre dor, sobre sofrimento e sobre aquela busca por esperança depois que tudo desaba, depois que uma cidade inteira é simplesmente destruída. E olha, o livro já começa assim, sem aviso. É direto ao ponto com uma imagem que é, nossa, muito poderosa. Não tem introdução, não tem era uma vez, é um grito de angústia logo de cara. A cidade, que antes era cheia de gente, cheia de vida, agora só uma figura solitária. O texto faz uma coisa incrível. Ele personifica a cidade como uma viúva. E isso logo de cara já define o tom de perda, de abandono profundo que a gente vai ver a partir de agora. Pois é, essa ideia de personificação é a chave para a gente entender tudo aqui. O lamento, no fundo, não é sobre os prédios que caíram, sobre tijolo e argamassa. É sobre a alma de um povo inteiro, que é representada por essa figura de uma mulher em luto. Um luto muito, muito profundo. A palavra que define tudo aqui é abandono. Pensa bem, a cidade não está só vazia, ela foi deixada para trás. É um sentimento de isolamento que é total. Sabe, é como se o mundo inteiro tivesse simplesmente virado as costas para ela. E a imagem fica ainda mais forte. Porque ser viúva naquela época, naquela cultura, nossa, significava perder muito mais que um parceiro. Significava perder proteção, status social, segurança, tudo. Então a cidade perdeu o seu protetor, a sua força. E agora? Agora ela está completamente vulnerável. E se não bastasse, para piorar tudo, essa dor toda vem com uma dose de traição. O texto é claro, diz que seus amigos todos a traíram. Imagina só, aqueles que deveriam estar ali, oferecendo consolo, agora são inimigos, estão zombando da queda dela. É solidão na sua forma mais cruel, não tem outra palavra. E é aqui que a gente sente a profundidade do desespero. Sabe, o choro não para, é pela noite adentro, mas o ponto mais devastador é este. A falta de consolo é absoluta. Total. É uma imagem de tristeza pura, sem ninguém mesmo, por perto para oferecer um ombro amigo. Bom, e tudo isso leva a gente a uma pergunta óbvia, né? Por quê? Por que tudo isso aconteceu? E o texto é bem direto. Ele não trata essa destruição como um acidente de percurso ou só mais um ato de guerra. Não, ele atribui essa catástrofe toda a uma causa muito específica. E, francamente, aterrorizante. Então, o ponto central é esse aqui. Na visão do livro, o sofrimento não é por acaso, não é aleatório. É visto como uma consequência direta, um castigo intencional por causa da rebeldia, dos pecados do povo. É chocante pensar nisso, mas o protetor se tornou o agressor. E a linguagem aqui, ela fica brutal. Deus não é descrito como alguém que só permitiu a destruição, sabe? Não, ele é o próprio guerreiro inimigo, atacando ativamente o seu povo com um arco pronto para atirar. É, sem dúvida, uma das imagens teológicas mais perturbadoras de toda a Bíblia. Mas aí, bem no meio de toda essa escuridão, o foco da narrativa muda. A gente sai daquela voz coletiva, da cidade sofrendo, e entra na jornada pessoal de uma única pessoa. E é exatamente aqui, no fundo do poço, que acontece uma virada bem surpreendente. Esse aqui é o fundo do poço. A voz dessa pessoa expressa a perda de absolutamente tudo, inclusive a esperança em Deus, que, na visão dela, é a própria fonte de todo esse sofrimento. É um momento de desespero que parece total, sem nenhuma luz no fim do túnel. E aí vem a virada. E o mais interessante é que não é porque as coisas melhoraram do nada. Não. É uma decisão consciente. Uma escolha deliberada de, como diz o texto, tomar a peito, de trazer à memória algo diferente para lutar contra o desespero. É um puro ato de vontade no meio de uma dor imensa. E quais são os fundamentos dessa esperança? Eles não estão nas circunstâncias, que continuam horríveis. Estão no caráter de Deus. O narrador decide se lembrar que a misericórdia divina se renova, que a fidelidade dele continua ali e que o castigo não é a palavra final. A esperança aqui, veja bem, não é um otimismo bobo, é uma aposta na natureza de Deus, mesmo sentindo toda aquela dor. Só que essa faísca de esperança não apaga a realidade que continua brutal. Então agora a gente volta para o cenário da cidade para ver o retrato de um colapso social completo, onde todas as estruturas que sustentavam a vida foi simplesmente destruído. O contraste aqui entre o antes e o agora é devastador.
O autor descreve a queda da elite da cidade, sabe, de uma aparência que brilhava, de uma vida de luxo. Eles foram reduzidos a figuras irreconhecíveis, pele e osso, vivendo no meio da sujeira. Fica muito claro que a catástrofe nivelou todo mundo por baixo. E aí o texto nos leva ao horror absoluto, ao ponto mais baixo que a degradação humana pode chegar. A fome era tão, mas tão extrema, que quebrou o tabu mais fundamental que existe, o laço entre mãe e filho. É um detalhe gráfico, chocante mesmo, para mostrar que a ordem social não só desmoronou, ela se inverteu de um jeito monstruoso. E o livro vai chegando ao fim. Mas ele não termina com uma solução mágica, com um final feliz. Ele termina com uma oração. A voz volta a ser coletiva, aquele nós de um povo inteiro que se coloca diante de Deus com um apelo desesperado por restauração. E nessa oração final, eles basicamente apresentam um catálogo da sua dor para Deus. Não é só uma queixa, sabe? É um inventário de tudo que eles perderam. A terra, a soberania, a segurança, a alegria e, por fim, a própria honra. É o resumo de uma perda total. E assim a gente chega ao fim. O livro se encerra com uma pergunta que fica ecoando, uma pergunta assombrosa. Existe um pedido claro por restauração, mas logo em seguida vem uma dúvida terrível. E se for tarde demais? E se esse abandono for para sempre? O texto não dá uma resposta. Ele deixa essa tensão no ar, sabe? É um lamento que termina sem um final feliz garantido, forçando quem lê a encarar de frente a incerteza da fé no meio da ruína.